O ano era 1817. A vida dos Bell era típica para uma família rural do sul dos Estados Unidos. A propriedade era grande, produtiva e exigia muito trabalho. Os dias eram preenchidos com tarefas no campo, e as noites, com orações em torno da lareira. Mas essa rotina pacífica foi rompida subitamente quando John Bell avistou, entre as árvores de sua plantação, uma criatura estranha. Ele a descreveu como um animal com o corpo de um cachorro e a cabeça de um coelho. Assustado, John tentou atirar na criatura, mas esta desapareceu no mato sem deixar rastros. O incidente foi rapidamente esquecido, até que outras manifestações começaram a surgir. Ao cair da noite, a casa passou a ser invadida por sons inexplicáveis. Pancadas secas nas paredes, arranhões no chão, batidas nas portas, como se alguém, ou algo, rondasse o lar. Inicialmente, os Bell atribuíram os ruídos a animais selvagens ou, talvez, brincadeiras de vizinhos. Porém, à medida que os dias passavam, os barulhos aumentavam. O som de passos pesados era ouvido no sótão, mesmo que a casa não tivesse um andar superior. E vozes começaram a sussurrar no escuro. Não se tratavam de simples ruídos. Eram palavras, indistintas no começo, como um idioma mal falado ou uma garganta enferrujada tentando se comunicar. À noite, as crianças acordavam gritando. Sentiam-se observadas. Os lençóis eram puxados, os travesseiros arrancados debaixo de suas cabeças. Certa vez, uma das filhas mais novas disse ter sentido mãos invisíveis apertando seus braços, deixando marcas visíveis pela manhã. Betsy Bell, a única filha mulher de John, era particularmente visada. Ela começou a relatar vozes femininas que cochichavam seu nome, zombavam de sua aparência e a mandavam desistir de seu noivado com um jovem chamado Joshua Gardner. O espírito parecia obcecado em impedir o relacionamento, fazendo ameaças cada vez mais explícitas. Logo, não apenas a família ouvia os sons. Visitantes, vizinhos e empregados passaram a presenciar os eventos. O que antes era motivo de dúvidas e receios, tornou-se um caso coletivo de assombração. As manifestações estavam se tornando públicas, e mais ousadas. A primeira vítima, John Bell. Enquanto os ruídos aumentavam, John Bell passou a sofrer fisicamente. Ele começou a ter espasmos musculares na face, especialmente na mandíbula. Sua boca travava, impedindo-o de comer e falar. Médicos foram chamados, mas nenhum conseguia encontrar uma explicação lógica para o quadro. Em poucos meses, o quadro piorou. John sentia formigamento na língua, dor nos olhos, fraqueza nas pernas. Seu rosto, antes firme e enérgico, assumia uma expressão de sofrimento constante. Quando tentava orar ou ler a Bíblia, o que fazia todas as noites, as páginas do livro eram arrancadas ou o objeto era lançado ao chão por uma força invisível. A entidade, até então limitada a sussurros e toques, começou a falar em voz alta. Sua voz era rouca, feminina, ora debochada, ora furiosa. Chamava-se a si mesma de Kate, e dizia ter vindo com uma missão clara: matar John Bell. A partir daí, a presença se tornou ainda mais agressiva. Gritava com a família, zombava dos visitantes, repetia conversas que ocorriam a quilômetros de distância, como se fosse onisciente. Os membros da comunidade, mesmo os mais céticos, passaram a evitar a casa dos Bell. Mas os poucos corajosos que decidiam visitar saíam aterrorizados com o que presenciavam. A voz de Kate sabia detalhes íntimos sobre a vida das pessoas. Dizia coisas que ninguém poderia saber. Certo dia, quando um pastor local tentou exorcizar a casa, a entidade passou horas xingando sua família, revelando escândalos escondidos e histórias pessoais que ele jamais havia contado a alguém. Enquanto isso, John Bell enfraquecia visivelmente. Começou a perder peso, passava dias acamado e já não conseguia participar da colheita. Sempre que tentava levantar, uma força invisível o empurrava de volta à cama. Às vezes, sua cadeira de balanço se movia sozinha, como se a entidade zombasse de sua condição. A situação chegou a tal ponto que o espírito passou a impedir que ele se alimentasse. Com frequência, Kate gritava em sua orelha sempre que ele tentava comer: "Você não merece isso! Você vai morrer, John Bell!" Com o passar dos meses, a condição do patriarca da família se deteriorou. Em dezembro de 1820, John Bell entrou em coma. No dia seguinte, foi encontrado morto.
Ao lado de sua cama, uma pequena garrafa com um líquido escuro, desconhecido, que ninguém na casa sabia identificar. Quando testaram a substância em um gato, o animal morreu quase instantaneamente. Foi então que a entidade, a voz de Kate, proclamou em alto e bom som: "Fui eu. Eu o matei." O falecimento de John Bell marcou o único caso na história dos Estados Unidos onde uma entidade sobrenatural foi acusada de homicídio. E segundo os relatos da época, o espírito não demonstrou nenhum arrependimento. Com o patriarca morto, esperava-se que os fenômenos cessassem. Mas a presença de Kate não havia terminado. Seu ódio por John Bell era apenas uma parte da história. O que se seguiria nos meses seguintes deixaria ainda mais claro que essa não era uma assombração comum. Depois da morte de John Bell, muitos acreditaram que a entidade finalmente havia cumprido seu propósito e desaparecido. Durante anos, a família Bell viveu com uma relativa paz. Mas o silêncio não era um fim. Era apenas uma pausa. Em 1828, exatamente 7 anos após o ápice das manifestações, a entidade fez seu retorno. E com ele, trouxe mais perguntas do que respostas. Segundo relatos da época, o espírito se manifestou novamente para Joel Bell, um dos filhos de John. Ao contrário das interações agressivas anteriores, desta vez, a presença espiritual parecia mais contida, quase contemplativa. Kate, como a entidade se autodenominava, dizia ter retornado para conversar com Joel sobre o futuro da humanidade, temas filosóficos e até previsões envolvendo guerras e descobertas científicas. Embora muitos considerassem essas histórias absurdas, outros acreditavam que Kate teria mesmo uma compreensão sobrenatural dos rumos do mundo. Esse retorno, porém, foi breve. Após algumas semanas de estranhas manifestações e conversas enigmáticas, a entidade anunciou sua partida novamente, dessa vez acompanhada de uma profecia. "Voltarei. Daqui a 107 invernos." Essa promessa, feita em 1828, se referia ao ano de 1935. A família Bell, embora já espalhada e com o nome diluído entre descendentes e histórias, guardou esse número como um segredo sombrio, uma contagem regressiva silenciosa que atravessou gerações. Quando 1935 finalmente chegou, alguns descendentes da família Bell ainda viviam na região de Adams, Tennessee. Historiadores e curiosos começaram a investigar registros, buscando qualquer sinal de que a profecia se cumpriria. Porém, naquele inverno, nada extraordinário ocorreu de forma pública. Nenhuma manifestação violenta. Nenhuma voz etérea como nas décadas anteriores. Contudo, relatos privados começaram a surgir. Um dos descendentes, Dr. Charles Bailey Bell, médico e pesquisador da linhagem familiar, afirmou ter vivido experiências estranhas naquele ano. Ele escreveu um livro intitulado The Bell Witch, A Mysterious Spirit, onde descreve manifestações sutis e momentos de profunda inquietação que ocorreram em sua casa. Segundo ele, vozes indistintas, sensações de ser observado e objetos se movendo sozinhos foram testemunhados por ele e sua esposa. Essas manifestações, embora não tão impactantes quanto as originais, foram suficientes para reacender o medo de que Kate estivesse apenas adormecida. Durante o século XX, outro ponto passou a ganhar atenção: a Bell Witch Cave, ou Caverna da Bruxa Bell. Localizada nas proximidades da antiga fazenda dos Bell, a caverna foi associada à entidade por histórias passadas de geração em geração. Diziam que Kate se escondia ali entre suas aparições, que sua energia se concentrava naquele lugar subterrâneo, frio e silencioso. Visitantes começaram a relatar experiências estranhas, sussurros no escuro, súbitos arrepios, e até visões de sombras sem forma se arrastando pelas paredes de pedra. Equipamentos eletrônicos falhavam, baterias descarregavam instantaneamente, e vozes gravadas durante sessões de EVP pareciam murmurar palavras antigas. Hoje, a caverna é ponto turístico, mas também palco para caçadores de fantasmas e pesquisadores paranormais. Há quem diga que, em certas noites, é possível ouvir uma risada abafada vinda de seu interior. Uma risada feminina, zombeteira, como se alguém estivesse sempre ali, observando de longe. Com o passar do tempo, muitos estudiosos tentaram explicar os fenômenos da bruxa Bell por vias mais racionais. Alguns apontam para a histeria coletiva, problemas de saúde mental não diagnosticados, e até intoxicação por substâncias químicas, como a possibilidade de fungos alucinógenos nos alimentos da época.
Outros defendem que parte da história foi exagerada por membros da própria família ou pela comunidade ao redor, buscando atenção ou lucro. Mas essas hipóteses enfrentam um grande obstáculo: o número elevado de testemunhas oculares, a repetição consistente dos relatos e o envolvimento de figuras respeitadas da época, como o futuro presidente Andrew Jackson. São elementos difíceis de serem ignorados ou atribuídos apenas à superstição ou fraude. Além disso, os fenômenos não cessaram totalmente. Em tempos modernos, moradores da região continuam relatando sons inexplicáveis, sussurros ao redor da antiga fazenda e eventos anômalos em equipamentos eletrônicos. Documentários, filmes e programas de investigação mantêm vivo o interesse na lenda. O que demonstra que, apesar do passar dos anos, o medo ainda é real. Mesmo que a presença da entidade tenha se tornado mais discreta, muitos acreditam que ela nunca se foi de fato. A promessa de voltar em 107 anos pode ter sido simbólica, não um retorno espetacular, mas uma lembrança de que a escuridão permanece à espreita. Como uma cicatriz no tempo, a bruxa Bell deixou sua marca em Adams, Tennessee, e na história sobrenatural dos Estados Unidos. Seu nome, seu riso, suas ameaças e sua influência permanecem como ecos no vento. Para os que acreditam, ela continua ali, invisível, mas sempre presente. Para os céticos, talvez não passe de uma história bem contada. Mas em cada ranger de porta, em cada sombra que se move sozinha, a dúvida permanece. O tempo passou. O século XIX deu lugar ao século XX, e logo este também se tornou passado. Mas a história da bruxa Bell não se apagou. Pelo contrário, cresceu, ramificou-se e se tornou parte essencial do folclore americano. O que começou como uma série de eventos assustadores em uma fazenda remota no Tennessee, acabou se transformando em um dos casos sobrenaturais mais documentados da história. Com o passar das décadas, diversos livros foram escritos, documentários foram produzidos, e o nome Bell Witch se consolidou como símbolo do mistério e do inexplicável. Mas afinal, o que torna essa lenda tão duradoura? Por que, entre tantas histórias de fantasmas e assombrações, essa continua a nos intrigar? A história da bruxa Bell tem uma característica rara entre lendas sobrenaturais: testemunhos múltiplos e consistentes ao longo de um período prolongado. Foram anos de manifestações, envolvendo dezenas de pessoas diferentes, de diferentes classes sociais e graus de instrução. Os fenômenos incluíram desde sons inexplicáveis até ataques físicos, passando por vozes claras, conversas completas e até profecias e previsões. Muitos dos relatos foram documentados por Richard Bell, filho de John Bell, que presenciou os eventos em primeira mão. Seu manuscrito, passado de geração em geração, serviu como base para diversos estudos posteriores. E, apesar das possíveis embelezadas literárias, seu texto ainda é considerado um dos documentos mais valiosos sobre o caso. Nos tempos modernos, pesquisadores tentaram usar ferramentas científicas para analisar o caso. Gravações feitas na região da antiga fazenda e da caverna próxima captaram sons anômalos, murmúrios, passos e risadas abafadas, que não puderam ser explicados por interferências naturais. Equipamentos de medição de campo eletromagnético detectaram oscilações intensas em pontos específicos, como se algo invisível estivesse ali, pulsando em outra frequência. Críticos e céticos, por outro lado, apontam falhas e possíveis motivações por trás da história. Para alguns, o caso da bruxa Bell não passa de uma elaboração exagerada nascida da mente de uma comunidade religiosa e supersticiosa, buscando explicações espirituais para traumas familiares, conflitos internos e doenças. A epilepsia de John Bell, por exemplo, já foi apontada como explicação para seus colapsos, e a repressão sofrida por Betsy Bell como fator para seus desmaios e histerias. Alguns teóricos sugerem que Lucy Bell, a matriarca da família, poderia ter sido a responsável por parte das manipulações, uma forma de proteger a filha, de chamar atenção ou até de controlar a família. Outros falam em trapaças locais, feitas por vizinhos ou conhecidos com motivos financeiros ou de vingança. Ainda assim, nenhuma dessas teorias conseguiu desmontar completamente o núcleo sólido do caso: a constância e intensidade das manifestações, e a reação de todos os que as presenciaram. Seja como for, a lenda da bruxa Bell ultrapassou as fronteiras da fazenda. Ela entrou na cultura popular e passou a fazer parte do imaginário coletivo,
Filmes como An American Haunting, 2005, e referências em séries como Supernatural ajudaram a manter a história viva entre novas gerações. Em feiras, museus e eventos paranormais nos Estados Unidos, o nome Bell Witch sempre aparece como sinônimo de caso real, ou pelo menos, caso sem explicação convincente. Na cidade de Adams, hoje uma comunidade tranquila, a herança da bruxa é visível por toda parte. Placas, passeios turísticos, recriações históricas, e ao mesmo tempo, uma cautela silenciosa. Um respeito quase religioso pela história, como se tocá-la de maneira cética pudesse despertar novamente aquilo que foi selado. Alguns estudiosos contemporâneos apontam para algo ainda mais sombrio. A possibilidade de que a entidade não tenha se ligado ao lugar, mas sim à linhagem dos Bell. Descendentes da família relataram ao longo dos séculos pesadelos recorrentes, fenômenos em suas casas, e uma estranha sensação de estarem sempre sendo observados. Em alguns casos, objetos desapareceram misteriosamente e reapareceram em lugares absurdos. Em outros, animais de estimação pareciam evitar certos quartos, ou reagiam com agressividade ao vazio. Seria a maldição da bruxa Bell uma herança, passando de geração em geração, como uma sombra que nunca desaparece completamente? Hoje, a história da bruxa Bell não pode mais ser confirmada, nem desmentida. Ela vive no limiar entre o documentado e o impossível, entre o que foi escrito e o que foi sentido. Para os crentes, ela é a prova de que o mundo espiritual existe, de que há forças que ultrapassam nossa compreensão. Para os céticos, é um exemplo poderoso de como o medo, a fé e a tradição podem construir narrativas quase inquebrantáveis. Mas o fato é que até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu na fazenda dos Bell entre 1817 e 1821. E enquanto não houver uma resposta definitiva, o nome da bruxa Bell continuará ecoando, não apenas em livros e filmes, mas nos sussurros do vento, nos sonhos das crianças e nos cantos escuros onde a razão hesita em entrar.